Bom, então hoje nós vamos retomar, né, daquela interrupção da semana passada, por conta de um raio, né, a gente perdeu conexão e tudo mais, mas nós estamos no capítulo 8, então do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo que se chama Treva e Sofrimento. O grupo que o André Luiz está fazendo parte está lá no abismo, nas zonas mais profundas do umbral, e eles estão justamente num momento em que eles estão lidando com espíritos muito pesados, trevosos mesmo. E inclusive a gente interrompeu justamente naquele momento em que o André Luiz estava começando a alterar um pouquinho o padrão vibratório dele, porque ele estava ficando um pouco indignado, ele estava ficando um pouco revoltado com tanto sofrimento causado por alguns daqueles espíritos em outros espíritos que estavam ali subjugados a eles, né? E a gente parou justamente nesse momento que o André Luiz fala que pensamento, ali ó, vou voltar um pouquinho. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. E ele questiona por que que o padre Hipólito, quem estava falando tudo aquilo com eles, né? Não respondia à altura, não dava o troco, né? Não... Ou por que que eles não agiam com violência para poder tirar aquelas almas sofredoras das garras daqueles monstros, né? E aí, olha, vamos voltar justamente na hora que o raio ali estourou e que acabei interrompendo. O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou: quer dizer, o André Luiz estava numa situação, numa condição vibratória que era perigosa para o trabalho que eles estavam fazendo ali ou até para ele mesmo. E o Jerônimo percebeu isso, se aproximou dele e falou: André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Então, olha isso. Fala, o André estava encolerizando-se. Por quê? Porque ele estava vendo pessoas sofrendo por conta de outros espíritos maldosos, né? E o Jerônimo fala: acaba com isso. Controla esse seu nervosismo, essa cólera que é injusta. Porque apesar de você estar vendo pessoas sofrerem, ninguém sofre sem razão, sem um motivo. Não que eles devam pagar por isso, mas existe uma razão para eles estarem ali. E além disso, porque aí mesmo que exista razão, nós que estamos buscando o bem, né, ou caminhar na direção que o Cristo nos ensina, a gente quer ajudar, quer que perdoe o que eles tenham feito, que traga eles para uma situação melhor, sair do sofrimento, mas olha o que o Jerônimo continua esclarecendo. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Então, às vezes a gente fica incomodado com alguma situação, algo que alguém está fazendo, algo que aconteceu, mas essa irritação não auxilia em nada. Não assumas o papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino. Então, nós não estamos aqui na condição igual a deles, que eles veem alguma coisa errada e se revoltam com aquilo e querem impor as coisas. Isso é característica do mal. Eles estão ali na característica, na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino. Quer dizer, a gente já sabe que o bem não vai querer violência, combater a violência com violência, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Então, essa esse é o resumo da condição deles ou dos cristãos que estão aprendendo e se elevando na maneira de ajudar. Então, são irmãos que conhecem um pouquinho mais e não por isso pisam nos que não conhecem um pouquinho mais. Porque se a gente analisar, quem erra é quem ainda não conhece tanto. E quem já entende
já deveria estar agindo dessa maneira que o Jerônimo está mostrando para o André Luiz. Porque se o André Luiz agisse de igual para igual, ele iria mostrar que ele ainda está no mesmo nível, ainda de querer combater a violência com a violência. E aí ele fala isso, não, nós estamos aqui, nós somos os cristãos. É de nós que se espera compreensão, paciência, misericórdia, abnegação, uma série de coisas. Então nós estamos querendo ensiná-los a postura frente às dificuldades. Revistamo-nos de calma e paciência. É isso que o Cristo nos pede, nos ensina. Calma, paciência. Não é ser conivente com o mal, mas é ter calma, ter paciência para lidar com o mal, esclarecendo. Olha, vamos tentar lembrar tudo até agora o que a gente está ouvindo do Padre Hipólito conversar com eles. Está esclarecendo aonde eles estão errando, como é que ele poderia se apoiar no entendimento, na compreensão certa, né, do que eles então estão enxergando errado com relação à religião, às observações, né, cristãs e tudo mais. Mas é paciência e calma. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Então, o que eles estão sofrendo? Insultos descabidos. Eles, os espíritos do mal ali, estão querendo tirar a paciência deles. Estão querendo ofender eles. Estão querendo fazer eles se sentirem bobos. Então, assim, olha só, os que estão iludidos, né, pela religião. Então, responder a isso é perder tempo na obra da confraternização ante o Eterno Pai. E olha isso, para mim, essa conclusão dessa frase do Jerônimo mostra o como muitas vezes nós estamos errados. Porque o que ele está mostrando? Qual que é o intuito de ajudar ali? O que é confraternizar? Fraternidade não é a gente enxergar a todos como irmãos. Confraternização não é unir irmãos para poderem compartilhar de algo em comum que é bom. Quando às vezes a gente lida com alguém difícil, com uma pessoa que faz alguma coisa muito errada, a gente não está com espírito de confraternização, a gente não está com espírito de fraternidade. Geralmente a gente está com espírito de querer que aquela pessoa pague por aquilo que ela está fazendo. Assim, eu quero que ela sofra. Olha como ela é ruim. Isso não é confraternização, isso não é cristão. E enxergar o outro como alguém que deve receber uma punição é, na verdade, condenar da mesma maneira que as religiões antigas também condenavam, ou algumas religiões ainda condenam. Assim, se você fez algo de errado, se você é alguém que escolheu o mal, você tem que queimar no fogo do inferno para sempre, ou você vai ter que ser punido. Esse é o conceito que a gente está brigando para entender diferente. O Cristo, Deus, não quer a morte do pecador, quer a conversão do pecador. O pecado se extingua, mas o pecador que aprenda, que melhore, que se eleve e não que seja punido. Então, aqui está uma grande diferença que eu acho que a gente tem que trabalhar toda vez que a gente se deparar com uma situação difícil perante a alguém. Porque o que o Jerônimo está tentando mostrar para o André Luiz é isso. Enxergue eles, esses monstros que a gente está vendo, como irmãos. Nós estamos aqui não para agravar a violência que eles já têm, não para agravar o sofrimento que eles já têm. Nós estamos aqui para tentar trazer um pouco de luz, de esclarecimento. E se eles não estão prontos para ouvir, para enxergar, nós não vamos perder tempo com isso, ou nós não vamos reagir à altura. Então, olha como é perigoso realmente, porque o André Luiz,
estava quase colocando tudo a perder, porque o André Luiz poderia ter respondido. Poderia ter falado, ó, alto lá, sua entidade do mal. Respeito com o padre, começar a discutir. E isso poderia colocar todo o trabalho a perder ou demonstrar a fraqueza do grupo. E aí então Jerônimo fala isso para ele e ainda explica: Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Então, se eles revidassem, eles iriam estar se desviando do verdadeiro bem. Porque o verdadeiro bem é aquele exatamente que o Cristo nos mostrou. É o do perdão àqueles que crucificaram ele. Porque ali está sendo só uma discussão verbal. Mas Jesus sofreu no extremo disso tudo. E muitos dos mártires, depois que o Cristo passou, fizeram igual. A gente que está lendo há 2000 anos, né? Que leu Paulo Estevão, quantos não foram ofendidos, quantos não foram apedrejados, quantos não foram crucificados, colocados na fogueira e que verdadeiramente entenderam a mensagem do Cristo e não revidaram e perdoaram. O próprio Gandhi deu um exemplo disso. Quem não conhece aquela história do Gandhi que ele estava apanhando de um soldado e o soldado começou a debochar dele? Ele falou assim: quem que te ensinou a ser um covarde assim? E o Gandhi olhou para ele e viu um crucifixo no peito do soldado. E falou assim: foi esse que está no seu peito. E não é ser covarde, é a te amar, independente do que você me faça. Então, esses são exemplos que a gente tem que começar a lembrar e a entender que é verdadeiramente isso que nos liberta, é isso que nos traz paz, é isso que nos faz ensinar o evangelho através de atitudes. Então, é o que o irmão Jerônimo está falando para o André Luiz. Se a gente revidasse, a gente não estaria praticando o verdadeiro bem. A gente estaria agindo em nível mais baixo, mais próximo do que a gente está tentando, inclusive aqui, combater, né? Combater não com com a violência, mas combater assim, ó, fazer o contrário, mostrar que é o contrário. E ele segue falando, modifica a emissão mental. Porque ele mentalmente já está agindo errado. Para que te não falte a cooperação construtiva. E guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Olha isso, só esse restinho do parágrafo que a gente não conseguiu terminar na semana passada, já tem coisa aqui para a gente pensar o resto da semana. Mas foi o alerta que o Jerônimo deu para o André Luiz. E aí, quando o André Luiz foi alertado, reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Olha quanto tempo faz que o André Luiz já está trabalhando a sua evolução ali no plano espiritual. Nós já estamos no quarto livro da série, né? Então, muita coisa se passou. E ainda em situações extremas, o velho homem que nós carregamos, às vezes ainda vem à tona. E o André Luiz ali quase deixou isso se sobrepor ao que ele está aprendendo. Mas olha a outra grande diferença. O André Luiz estava como se a gente pudesse falar aqui, né? Porque desencarnado, né? A gente não pode falar assim. Mas aqui a gente fala, o sangue estava fervendo. E o que acontece quando alguém está com o sangue fervendo e outro vem e fala, calma, calma. A pessoa, às vezes, com o sangue fervendo e que não tem esse tipo de aprendizado, fala, sai para lá. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que combater o mal dessa maneira.
Mas não, o André Luiz, quando é alertado, humildemente ele se asserena e procura se recompor. Pede em oração a Jesus para que ele pudesse ser dominado naquele instinto ainda primitivo, para que não pudesse vir por cima de toda aquela situação. E aí, com a invocação do ao plano superior, através da súplica, instantânea compreensão brotou-me na consciência. Olha que interessante. Ele entendeu, pediu ajuda e a ajuda ele sentiu na hora, através dessa oração, dessa abertura que ele fez, e ele viu que ele se asserenou. Ele foi tomado de uma compreensão instantaneamente. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Olha isso, o André Luiz pensou. Essa é a compreensão que ele teve quando ele serenou o coração dele. Como que eu poderia interpretar então essa maldade de criaturas que já são tão desventuradas, como ele fala? Já são sofredoras por si só, porque elas carregam o mal dentro delas. Então eu não preciso aumentar o mal. Elas já têm sofrimento suficiente que não cabe a mim agravar ainda mais isso. Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Então, olha isso também, como isso muda tudo. O como a gente deve lidar com a pessoa que às vezes nos ofende, nos maltrata. Aquela pessoa é que necessita de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda como acontecera a nós outros. Oi, Lela, pode falar. Não, desculpa, eu que apertei sem querer aqui. Não, mas tranquilo. Então, olha a compreensão do André Luiz. Aqueles que ele agora há pouco, estava querendo agir com energia, com um pouco de violência, ele começa a enxergar, né? Eles não haviam recebido ainda, como acontecera a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores, por incapacidade espiritual. Então, eles são os coitados. E nós temos uma série de bênçãos, de benefícios, e eles não tiveram isso ainda. Então, nós temos que ter essa compaixão com relação a essa diferença que ainda existe, porque eles estão escolhendo ainda, infelizmente, esse caminho duro, endurecido, que eles estão colhendo as consequências para eles mesmos. Blasfemavam e riam, sarcásticas. Desprezavam as dádivas da providência. Injuriavam o mestre. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes, sem represálias individuais? Olha isso, ele está ofendendo a quem? A Jesus? Ao Mestre? Ao Senhor? A Deus? E quem são eles para poder revidar se o ofendido não está se ofendendo? Se Jesus tolerava tudo aquilo que estava sendo dito. Porque Jesus também está. Deus, você acha que Deus não está acompanhando tudo? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? Quer dizer, o sofrimento que eles já têm não é já suficiente? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desprezo, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Então, e isso é outra coisa que a gente tem que ter muito claro. Além de tudo isso que eles fazem ser um sofrimento para eles mesmos,
é uma tentativa inútil de combater o bem. Então, o bem não sofre nenhum arranhão com tudo isso que eles estão fazendo. E é isso que a gente tem que ter claramente. O bem é a verdade, é a estabilidade, é a paz, é o amor verdadeiro. Então, tudo que destoa disso não fere essa verdade. Só, na verdade, agrava esse desvio. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Então, agora aqui o André Luiz chegou apesar dessa compreensão que ele teve, ele falou assim, mas na verdade, qual que é o ponto principal de tudo isso? É que é difícil ver eles que estão assim tão enganados, abusando ou fazendo sofrer outras entidades que estavam ali pedindo, implorando ajuda. Porque eles viram exatamente essa cena. O André Luiz se desequilibrou com essa cena. Se todos aqueles espíritos maus tivessem só entre eles, é uma coisa, mas eles estavam vendo ali alguns já querendo sair dali, alguns já querendo melhorar, e esses espíritos abusando ou impedindo que eles saíssem dali. Então é isso que ele está falando. A verdade é que doía ver essa cena. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas. Aí agora que entra a compreensão maior. Alguma coisa existe por trás de muitas situações que até nós não entendemos no nosso dia a dia, que justifica tal pessoa estar passando por determinada situação ou determinado sofrimento. Então tem muita coisa além do que o que a gente compreende, mas que para Deus tudo é esclarecido. Para Deus nada se escapa. Mas para ele, para André Luiz, aquilo escapava e por isso ele estava perdido nas emoções. Mas aqui ele está reconhecendo isso. Razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Quer dizer, ele não estava conseguindo alcançar a compreensão disso, do porquê que aquelas criaturas sofredoras estavam tão ligadas, tão dependentes daquele abuso. Mas qual é a questão? A gente tem que fazer o que a gente pode dessa maneira, mas o que a gente não consegue, a gente tem que entender que existem razões para aquilo estar acontecendo. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Então, depois de tudo isso, aí ele começou a realmente entender de maneira diferente e se comportar de maneira diferente. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores confessos a mais pungente ansiedade. Então aí o que aconteceu? Porque o André Luiz queria ir avançar, salvar, porque eles estavam suplicando ajuda. Mas o Jerônimo alertou a ele, e o que aconteceu? Aqueles que pediram ajuda e viram que aqueles espíritos de certa luz não estavam avançando, não estavam indo de encontro para buscá-los. E aí o André Luiz está descrevendo que neles começou a se estampar um semblante de extrema ansiedade. Assim, e agora? O que vai acontecer? Será que nós vamos ser resgatados? Nós vamos sair dessa situação? Ou não? Pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos. Então, vendo aquela situação, aí uma senhora um pouquinho mais corajosa, ela
estendeu os braços e falou, na concepção religiosa dela, né? Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Então, olha isso, a senhorinha no meio daquela multidão fala isso. Fortes soluços interceptaram-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou. Quer dizer, ela começou a chorar falando aquilo e continuou. Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados de purgação. Então, olha isso, ela tem consciência do pecado dela e que ela precisa pagar por aquele pecado. E ela acha que é isso que realmente ligou o espírito dela àqueles demônios ali daquele abismo. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Então, olha isso, ela está reconhecendo. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso. Olha o grau de consciência dessa senhora. Assim, eu sei que eu não mereço o céu, o paraíso, porque muitos a gente encontrou nessas histórias que se enganavam, fizeram absurdos na terra, mas por quê? Cumpriam os rituais do seu ambiente religioso, falavam assim: eu tô aqui, eu tô esperando o céu que eu mereço. Ela não, ela está reconhecendo. Eu sei que eu não mereço descansar no paraíso. No entanto, ó emissários do céu, por quem sois? Concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. Olha só a diferença já também dessa senhora. Ela está querendo ir atrás de quem ela ofendeu, ela quer pedir perdão, ela quer se humilhar. De mãos postas, a fitar-nos angustiosamente, concluía: Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Então, aquela senhora que teve a coragem de enfrentar aqueles monstros que estavam ali ao redor, chicoteando e inibindo e subjugando eles, ela que teve essa coragem, encorajou a outros que começaram ali a falar, né? Pelos méritos de São Geraldo de Magela, quer dizer, aquele senhor era um devoto de São Geraldo de Magela. Gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelinho infernal. Socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta. Então, olha isso, agora nesse encorajar de vários espíritos que estavam, ó, vamos lembrar só de um detalhe. Aqui não é uma zona umbralina mediana, é uma zona umbralina mais baixa. Então, que grau de comprometimento tem esses espíritos que estão ali, tanto os que impõem quanto os que estão sofrendo mais, a gente não sabe, mas existe uma razão para eles estarem naquele local. Mas o fato é que várias pessoas ali, e como o André Luiz está descrevendo, de vários credos religiosos, tinha católico, tinha protestante, tinha budista, seja lá o que for. O que está falando é que não existe uma religião específica que salva. Existe a conduta adequada que melhora a vibração de cada um. Mas olha que interessante o que ele vai falar aqui agora.
Então, a presença de vários adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta. E os espiritistas não faltavam no triste concerto. Olha lá, naquela região tinha um monte de espírita também. Para que a gente não se esqueça. Porque às vezes a gente acha, porque eu sou espírita, porque eu acho que eu tenho um conhecimento um pouquinho além do que o que antes se entendia por Deus, bondade divina, sabedoria divina. Então aí a gente começa a entrar no mesmo erro desses monte de outros que foram citados aí. Eu acho que eu tô salvo. Eu acho que eu não preciso me melhorar. Eu acho que é participar de um trabalho mediúnico, eu acho que é tomar um passe, eu acho que é fazer um grupo de estudo, que eu vou estar bem. Mas se eu não modificar o meu padrão de sentimento, de atitudes e de uma série de coisas, eu também não vou escapar disso. E é o que exatamente o André Luiz está falando. Ali tinha de todos os ambientes religiosos, inclusive os espíritas. Determinada senhora, de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra. Aceitei o espiritismo. Olha aqui, uma pessoa que conheceu Bezerra de Menezes aceitou o espiritismo como verdade. E isso salvou ela? Por quê? Porque não é acreditar que salva ou que dá a gente uma condição melhor. É a transformação íntima que faz isso. Mas ela está falando, então ela sabe que eles são espíritos do bem, eles não são anjos. Ela sabe, ela entende o espiritismo, ela entende o que ela está fazendo ali. Mas ela está, de certa forma, ainda enganada com as certas condutas para sair dali. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Então, assim, olha, ela está assumindo. O que eu acreditava não chegou a ser uma fé que me transformou. Eu não fui renovada nessa fé. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. Olha isso. E eu ajudava muita gente. Eu consolava, eu amparava, eu acalmava, eu falava sobre o Espiritismo, eu falava sobre as mensagens do Chico Xavier, do Emmanuel, mas eu fugia à minha responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Então, isso completa o quadro para a gente entender que qualquer um pode estar ali, na mesma situação que eles. Uma pessoa que trabalhava na doutrina, que consolava as pessoas, estava nessa zona mais baixa ali do umbral também. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados à reduzida distância, respeitosos e confiantes, em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste. Quer dizer, o André Luiz falou: nunca vou esquecer dessas palavras, dessas súplicas, e do semblante um pouco mais confiante, porque viram a luz chegar naquele local onde por muito tempo eles só viam a escuridão. Imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, quer dizer, quando aquela multidão tomou coragem e começou a crescer, né, nessa tentativa de buscar ajuda em conjunto, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros
espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. Então aí aqueles monstros fortes e poderosos começaram a usar de força bruta, chicotear para todo lado, começar a realmente mostrar quem é que manda naquele território. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou. Olha isso, a maioria dos que estavam ajoelhados pedindo, a hora que começou a distribuir a pancadaria ali, saiu correndo. E em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Então, frente à força desses espíritos mais malvados ali, alguns já fraquejaram, mas outros perseveraram. Continuaram firmes ali, indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Olha isso, começaram a debochar que o grupo do Jerônimo, da Zenóbia, não entraram naquele vale depois do fosso. Ensinam com lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Olha que situação difícil. Mas vocês acham que a Zenóbia, o Jerônimo, o padre Hipólito, não sabiam onde eles estavam lidando? Então, por mais difícil que fosse a cena, a situação, ainda assim a gente tem que reconhecer. Eles sabem aonde eles estão lidando. Então, é que talvez nós, com a nossa ansiedade, né, a gente fala assim, não, agora vai salvar um monte. E talvez o objetivo daquela parada, daquela fala, fosse simplesmente, realmente, lembrá-los de que a luz existe, de que eles precisam perseverar, mas que ali ainda é muito difícil. Porque a força das trevas ali é muito intensa. Então, eles conseguiram afastar a maioria dos que estavam pedindo e ainda começou a querer fraquejar aqueles que estavam mais firmes. Assim, ó, você está vendo como vocês são bobos? Eles não são nada do bem, eles não estão vindo aqui te salvar. Ainda querendo diminuir o grupo, né? E esse, depois que falou isso, seguiram-se gargalhadas, tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Olha lá o André Luiz de novo. Ele fraquejou ali atrás, ouviu a advertência do Jerônimo, conseguiu recobrar serenidade, adquirir compreensão e acompanhou. Mas o que aconteceu? As palavras irônicas voltaram a ser ditas. As pessoas que estavam suplicando ajuda começaram a ser maltratadas de novo na frente deles. E eles, os malvados, rindo deles. E quando isso aconteceu, todo o sentimento de repulsa aflorou de novo no André Luiz. Ele baixou o nível de novo do padrão vibratório dele. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Então, olha o André Luiz de novo. Ele quer bater, ele quer segurar na força aqueles que estão agindo daquela maneira. Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou. Então, olha isso. O André Luiz quase botando tudo a perder de novo. Mas olha o que ele mesmo descreve. Quando o meu desequilíbrio mental estava
completamente perdido ali, ou completamente desequilibrado, a irmã Zenóbia, temendo pela reação do grupo, porque talvez o André Luiz, reagindo daquela maneira, pudesse desequilibrar outros ali do grupo, na tentativa de ajudar. Mas a irmã Zenóbia interviu adequadamente, tranquila, e recomendou: amigos, conservemo-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. Então, aí que vai a compreensão maior. É isso que ela chama a atenção para o André Luiz. Ninguém está aqui sem algum motivo justo. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou. Quer dizer, a irmã Zenóbia viu a necessidade de explicar mais, de controlar mais o grupo dela. Que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em pugilato com a multidão? Olha o que ela está falando. O que seria da humanidade se Jesus descesse da cruz e fosse partir para a ofensa? Pugilato, né, como a agressão, o soco, ou a força maior? Porque vocês acham que Jesus não tinha força para impedir aquilo? Com certeza. Mas o que seria da humanidade se mesmo Jesus, mostrando o que ele mostrou, ainda tem tantos que querem agir agressivamente? O que seria da humanidade se Jesus tivesse fugido desse testemunho e se safado com forças maiores? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. Porque é isso que a Zenóbia também está deixando claro agora para o André Luiz, que está revoltado, está se revoltando. Assim, André, o que você está querendo fazer na força por nossa, através das nossas mãos, a vida, a própria vida deles, o mais alto, acaba indo, levando de encontro a eles, que é já a escolha deles, essa punição que você está esperando. Não somos nós. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Então, olha isso. O André Luiz está reconhecendo que a irmã Zenóbia conseguiu de novo trazer ele para o equilíbrio e levar ele e os outros para zonas mais altas de vibração, apoiadas principalmente no exemplo do Cristo. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que nos competiam desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Então, olha isso. Ela ainda tinha outros recursos para tentar ajudar eles, mas não era como o André Luiz estava imaginando. Não era respondendo, não era brigando, degladiando verbalmente, nem fisicamente. A irmã Zenóbia acalmou e entrou em contato com os outros auxiliares ali do grupo, desenrolando extenso material socorrista. Quer dizer, eles vão jogar para eles alguma coisa que seja, vamos supor, é um fosso, é uma zona que eles não conseguem transpor naturalmente. Então, jogar corda, jogar uma rede, jogar uma escada, seja lá o que for. Agora, ir lá e usar de força para poder tirar deles, não, mas oferecer ponte. Para quem quiser realmente transpor aquela barreira,
eles tinham como. E é o que a Zenóbia começou a providenciar. Iam as providências em meio, quando variados grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros. Quer dizer, quando eles começaram a jogar esses utensílios, né? Tem um livro que uma vez eu li que eu me lembro justamente disso, de uma caravana socorrista da Isabel de Aragão, que é a ministra veneranda, né, do nosso lar. Em excursões por esses abismos, essas zonas inferiores, jogar redes nos lodos, nos pântanos, para que esses espíritos escalem, façam um esforço para sair da situação em que eles estão. Então aqui eles estão descrevendo isso. Eles começaram a jogar isso e as pessoas ali sofredoras começaram a tentar subir por esses locais ali. Mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Então a questão é essa: o lugar onde eles estavam, a força contrária era muito grande. Então, por mais que eles tentassem, por mais que eles oferecessem esclarecimento, conversa, eles rebatiam esses espíritos das trevas. Se eles tentavam oferecer pontes, eles usavam de força brutal para poder fazer com que eles caíssem no fundo daqueles poços ali. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Então, olha isso, a irmã Zenóbia sempre movimentando, ativa e delicada. Aí, faixas luminosas, então são como se fossem pontes de luz na tentativa ainda de conseguir resgatar alguém daquele tumulto. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Então, quanto mais eles tentavam, mais os espíritos das trevas ali mostravam a força deles. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. Como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicavam-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. Então, quando eles perceberam que quanto mais eles tentavam, mais violência aqueles espíritos mostravam, a irmã Zenóbia determinou: não adianta, nós estamos só agravando a situação nessa tentativa, então vamos suspender o trabalho. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz e falou pausadamente na direção do abismo. Então, quando ela viu que não iria conseguir mesmo, naquela situação, porque aqueles monstros começaram a cada vez mais gritar, né, ofender e tudo mais, dar gargalhada, e aqueles que estavam tentando escapar começaram a ficar. Imagina a hora que vê a luz, faz um esforço e não consegue.
A Zenobia então resolveu que não daria, né? Mas ela resolveu, como falam ali, né? Parece como se fosse um megafone. Algo que pudesse ser trazido para ela para ampliar a voz dela na direção do abismo, para que ela pudesse falar e ser ouvida por todos que quisessem ali, que ela quisesse consolar. E ela fala: irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou: regozijai-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas. Então, olha o que ela está explicando. Se a gente não desceu até aí, é porque a gente também ainda pode ser capturado por essas forças. Nós não somos anjos, nós não somos espíritos em níveis que conseguem descer totalmente num ambiente como esse e não ser pego. Nós ainda temos as nossas inferioridades. O próprio André Luiz estava demonstrando um pouco da dele. E se o André Luiz se revoltasse e baixasse demais o padrão vibratório dele, dependendo do grau de amparo que eles tivessem ali, ele poderia ser pego por esses espíritos do mal. E é o que a Zenóbia está explicando. Se nós não descemos até aí, é porque ainda nós não somos anjos. Detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Quer dizer, nós também ainda somos limitados na nossa capacidade de ajudar. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em nosso benefício o fogo consumidor. Vocês se lembram por que eles desceram ali? Quando eles chegaram na casa transitória lá, eles avisaram através do rádio lá. No dia seguinte vai passar o fogo consumidor. E por isso a Zenóbia organizou essa caravana para tentar ajudar aquele irmão. E ao mesmo tempo, ela tentou tirar mais alguns, não conseguiu, mas ela está avisando. Esperem, se nós não conseguirmos, logo vai passar algo que vem do mais alto, que é esse fogo consumidor, nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Então, para que eles não pudessem ficar totalmente descrentes, ela falou assim: esperem, confiem, amanhã vocês vão ver que vai ter um recurso mais alto. Fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço. Quer dizer, faz tempo que nós estamos aqui na região avisando, levando possibilidade para vocês. E a oportunidade do recomeço que é através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-se caminhos à frente do porvir. Há cerca de 2000 anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro.
abjurando-nos a colaboração, desestimando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Então, olha aí, a Zenóbia também está chamando a atenção para a participação da postura deles. Assim, faz tempo que nós estamos aqui, não é de hoje que nós estamos oferecendo auxílio, mas vocês ainda estão empurrando o remédio que vocês têm que tomar para a própria cura, né? Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Então, olha isso o que ela está falando. Nós ainda estaremos ali até amanhã, logo cedinho. Se algum de vocês ainda quer socorro, se movimente até lá. Ante a grave inflexão daquela voz e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Quer dizer, esses malfeitores conhecem essas forças do mais alto. E quando ela avisou, eles ficaram até, de certa forma, preocupados, porque eles sabem que eles têm capacidade de ação em certos ambientes, em certos espíritos que não têm força completa, mas perante Deus, eles sabem que eles não têm o que fazer. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Olha isso. Ela está explicando, se nós não descemos aí para lutar, é porque nós somos seguidores do mestre que nos ensinou o amor e não a agressão. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Mesmo com tudo isso, nós não estamos aqui para condenar vocês, até os mais perversos. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Então ela falou claramente para eles: não somos nós que vamos oferecer resistência ou trazer, né, maldade para vocês. Vocês já são infortunados por si próprios. Amarga ser-lhes a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles mesmos, por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos? Olha essa afirmação. Por que combater alguém que já está vencido? Desde o primeiro repto à divindade. Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, olha aqui, está dando exatamente a diretriz do que é o amor de Deus e de Jesus. O poderoso Senhor ama os justos e não condena os injustos. Retifica os injustos. Fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Quer dizer, olha isso, amanhã nós vamos receber quem estiver lá de boa vontade.
mas vai ser inútil se vocês procurarem sem uma verdadeira intenção de renovação. Só com interesses secundários não basta. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Quer dizer, não tem como enganar. É só quem realmente tiver essa modificação verdadeira, é isso como ela falou, essa é uma senha, como se fosse algo que não é preciso saber, é preciso estar disposto a se transformar para poder realmente ser acolhido lá na casa. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas, e valei-nos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade de luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Então, olha isso. Como é tudo diferente do que o que a gente imagina. A gente acha que é preciso ser forte, combater com força física. Não, é necessário resistência. Como Jesus exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Então tá no finzinho já aqui, viu, gente? Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Imaginem que cena triste mesmo, né? De falando para falar assim, ó, nós não vamos conseguir tirar vocês daqui agora, mas tentando deixar força para eles. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. Então, o André Luiz está falando de todas as outras coisas que ele vivenciou. Ele sempre voltava cheio de dúvidas, de coisas mais, de certa forma, reabastecido, com o coração fortalecido. Agora ele estava voltando triste dessa cena. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites, e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Então, olha o que ele está lembrando a gente. Aquilo que ele está vivenciando não é só ali. Existem outros abismos, outros lugares cheios de situações iguais a essa. Ah, também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer.
Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei-lhe a grandeza do sacrifício sublime. E pesando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Então, olha isso. O André Luiz estava totalmente, né, mergulhado em um sentimento de uma tristeza profunda e, inclusive, de enxergar também a sua parcela de culpa em muito sofrimento que ele também tinha causado. E ali tentando buscar o auxílio, né, com Jesus, com o alto, para tentar entender melhor por onde, né, como, aonde direcionar as orações, as atenções dele, para que pudesse ser efetivo, para que pudesse agir de maneira correta e não como por 2 vezes aconteceu nesse capítulo. Quase que ele se desestruturou e comprometeu o trabalho daquele grupo mais elevado. Então, olha a responsabilidade, até o porquê que não é qualquer um que pode ir num trabalho como esse, numa caravana como essa. Existe a necessidade de um preparo. Então, e assim termina esse capítulo, né, da treva e sofrimento, mostrando para a gente outras moradas, né, nas zonas mais profundas, né, do umbral, que vão além do que o que a gente imaginava, porque a gente até agora tinha se deparado com situações de pessoas que estavam sofrendo, mas ainda revoltadas, e a hora que faziam um esforço para encontrar ajuda, encontravam. E agora, espíritos que estavam tentando fazer, mas a força contrária do mal era muito intensa. E a gente também viu que não é por acaso que essas pessoas estão ali. Alguma coisa de muito baixa na vibração deles ainda existe para que eles estivessem ali. Mas para a gente enxergar um pouquinho mais amplo o que existe no mundo espiritual que foge, né, ao que a gente pode imaginar. Certo? Então, acabando o capítulo 8, semana que vem a gente vai para o capítulo 9, louvor e gratidão. Alguma dúvida, alguma observação a mais que vocês queiram fazer? Não, Não? tá claro. Então, certinho. Bom, então boa noite para todos, boa semana, até a semana que vem. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana, boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite.